a natureza e o poder do amor. O que tem a ver, né, a natureza com o poder do amor? Praticamente tudo. Porque é mais do que uma discussão isso. É a gente entender o quão profunda é a natureza como um todo. Não falo especificamente a natureza natural, a natureza humana. O quão a nossa natureza é profunda e o quão o entendimento desta nossa natureza se coliga ao amor e o quão isso gera poder. Um poder do próprio amor em si, da própria expressão do amor em si. Essa descrição, para mim, a natureza humana, a profundidade da natureza humana e o quão ela nos dá esse poder de sermos amados e amar, ela descreve essa força cósmica mesmo, que conecta tudo isso, que conecta a consciência, que revela a verdade. O amor, ele não é apenas, volto a dizer, ele não é apenas tão somente uma emoção. Ele é uma vibe. A gente sabe disso, ele é uma vibração, ele é uma frequência. Ele é o que transmuta, transforma tudo, todas as circunstâncias. Se a gente está na consciência, e eu estou falando neste local de consciência, nesse lugar de consciência, a gente vê o amor, a gente vê a frequência, a gente se transforma ao ver, ao sentir essa frequência. A gente compreende o quão natural e revelador é esse nível de consciência, conhecido como o amor. O amor trazido por águas de Micael, trazido por Deus, por Micael, vindo em Jesus. E quando a gente compreende mais do que entende, porque entender a gente dá ali para a mente humana, né? Para a mente coletiva é entendimento, eu preciso entender, eu preciso me relacionar com isso. Mas quando a gente dá para compreensão, a gente compreende de fato como o amor nos transforma. Se a gente tem olhos de amor, e eu tô falando isso para si agora, quando a gente olha desse local de eu sou consciência e eu vejo todo o resto que me cerca, que aí sou eu, mente consciente, sou eu, mente inconsciente, sou eu, mente subconsciente, sou eu, corpo que traduz e expressa tudo isso. Quando eu olho com este olho de consciência, eu olho com este olhar deste lugar de consciência, eu vejo as minhas transformações. E eu vejo o quão grandes são as minhas transformações. Não são micro transformações, são enormíssimas transformações. E elas acontecem num período tão curto e ao mesmo tempo tão longo. Curto porque eu digo que essas transformações elas acontecem em 24 horas. Eu não sou igual a Mariana de ontem, se eu olho com os olhos de consciência. Se eu olho com olhos de inconsciência ou até, né, querendo algo, eu vou falar, nossa, a Mariana é a mesma, ou não tá acontecendo nada na minha vida, nada se transformou. Agora, se eu encurto o espaço, venho para trás, olho toda essa programação e vejo, meu Deus, eu sou diferente a cada suspiro, a cada respiro que eu dou. E como o amor me transforma. Só que eu tenho que estar num estado de amor próprio, me sentindo amada por mim mesma, por toda essa estrutura que vos fala
e principalmente por Deus. A gente só consegue vislumbrar a transformação neste agora. E aí a gente vai colhendo de agora em agora todas as transformações que vieram do passado e todas as transformações que a gente está vendo no futuro. A gente, quando empacota e traz para o agora, a gente consegue ver esse ser enorme que a gente é. A gente consegue sentir esse amor todo por nós mesmos. A gente consegue sentir que somos amados. E mais, a gente escorre. É mais do que transborda, sabe? Parece que transbordar, você precisa encher, né, o copo todo para transbordar. Para mim, eu me conectei com essa palavra escorrer hoje, porque assim, independente se o copo tá vazio ou cheio, se eu virar aqui, ó, e tiver um dedinho de água, ela vai escorrer. Ela vai vazar. E quando eu me conecto com essa consciência que eu sou, eu posso escorrer. Eu posso deixar vazar esse amor. Para quem? Para os relacionamentos. Sim, os meus primeiros relacionamentos, né, os que me cercam, meu cônjuge, meu pai, minha mãe, as pessoas mais amadas, mais próximas de nós. Mas também eu consigo deixar com que esse amor transborde, escorra para aquele da qual eu nunca vi na vida. O amor é a energia que une Deus no humano. Isso para alguns pode parecer óbvio, para outros pode parecer novidade, para outros pode parecer, tá bom, que frase poética. Mas para nós que estamos embebidos de amor, que estamos muitos ainda indo para esse lugar de consciência, outros já apostos deste lugar de eu sou consciência, a gente compreende de um outro lugar, com um outro ângulo, com uma outra visão, com outro ponto de vista, que o amor é a energia que une Deus no humano. E esta união se traduz no ser. Eu sou humano. E quando a gente entra neste lugar, a gente transcende. A gente transcende as limitações do amor humano. E ele passa a ser compreensivo. Ele passa a ser incondicional. Ele passa a ser até sacrificial. Tal como é o amor de Deus. Deus se faz em sacrifício. Sacrificiou o seu próprio filho, o seu único filho, em nosso nome. O amor, ele transcende e ele passa a ser aquilo que faz a gente servir desinteressadamente. Ponto. Quis falar essa palavra comprida. Ou seja, trocando em miúdos, sem interesse algum. Mari, como eu tô aqui proclamando tudo isso, mas eu também me coloco aí do lado de vocês, talvez no tico e teco, falando assim, mas como eu ponho tudo isso em prática? Como eu escorro isso? Como eu vivo isso? Uma grande prática
é a gente amar incondicionalmente e até de um jeito sacrificial aqueles das quais a gente entra num embate ou num combate. Eu não gosto de usar essa palavra, mas para vocês entenderem um pouco melhor, os nossos inimigos. É um bom jeito de colocar a teoria na prática. Ele sai do ponto teórico e vem para o prático. E entra num lugar de manifestação. E entra num lugar de milagre. Mas Mari, você já viveu algo desse nível? Muitos. Mas muitos. Principalmente por conta das águas. Principalmente. Eu acho que até já cheguei a contar aqui. Teve um episódio particular em que eu dei as águas por uma pessoa que era professora de yoga e ela ficou encantada e eu levei, expliquei e tal. E ela tomou da verdade, a casa dela caiu. Ela caiu, ela desmontou assim, porque ela era fake. E até eu não sabia, assim, eu não tinha pego, eu não tinha batido o scanner nela, assim. Eu achava que ela era muito plural, assim, ela era uma pessoa muito despadronizada, então ela dava aula de yoga e às vezes consumia um pouco de drogas, enfim, era maconha, não era bem droga pesada, enfim. E aquilo, assim, era um pouco meio dispareado a história, assim, eu pegava um pouco de relance. Quando ela tomou a verdade, ela percebeu que tinha muita coisa incompatível ali. Que não eram despadronizações, não era querer sair fora da caixa. Não, eram coisas que eram incoerentes. E aí ela atribuiu as águas, não assumiu a responsabilidade e me devolveu o presente, que eu dei de presente para ela. Ela não era minha amiga, era minha conhecida. E a partir daí ela nunca mais olhou na minha cara, a ponto de cruzarmos a calçada, assim. Eu sempre fazia caminhada perto, acho que da casa dela. E ela pulava a calçada. E confesso pra vocês, eu fiquei ferida, assim. Só que depois eu fiquei grata. E eu fui desenvolvendo este amor sacrificial, que era um sacrifício pra mim chegar nesse entendimento de, poxa, eu dei o negócio pra ela, ela poderia ter pego aquilo e virado a página e não atribuído. Eu tô contando só uma parte da história, porque ela realmente, ela me humilhou, assim, ela falou coisas, enfim, que me humilharam. Mas eu desenvolvi este amor sacrificial. Ou seja, eu saí da teoria e fui para a prática. E não é que eu fui lá e falei, olha, te amo e enfim, vamos abrandar tudo isso. Não, nada disso. Eu botei ela no meu coração, eu botei ela nas minhas orações, eu botei ela nas minhas manifestações. E eu não sei o discorrer disso. Não sei se ela melhorou, se ela piorou, se ela voltou, se ela foi, se hoje eu cruzar ela, tantos anos se passaram, se vai estar normal ou se não vai estar. Não importa isso. O que me importa é o que eu fiz com a provocação dela, com o contraste. E aí, eu quando falo disso, isso não faz sentido pra mim, assim, ele não manifesta nada em mim. E antes de eu chegar nesse ponto, dessa construção de o amor, eu me incomodava. Era uma coisa que me incomodava. É um jeito da gente treinar este amor. Treinar o amor, né? Não é o amorzinho fofo. Não vou perdoar. Não, é um treino, é algo a mais. É entender o quão a gente consegue transcender de fato. Ah, mas Mari, qual que é a diferença então de amar
Perdoar. Perdoar é você se perdoar. Não é nem pedir perdão para o outro, talvez. Muitas das vezes é necessário você até chegar lá e pedir perdão. Talvez o erro nem é seu, né? Mas você, olha, peço perdão pelo acontecido. O amor ele é antes disso. Ele é anos-luz antes disso. É o que une. É o que faz a gente entender que, tá, eu sou esse Deus que eu vejo fora de mim. Sou eu. Logo que sou eu. E logo que Deus nos ama e eu me sinto amado. Então eu derramo esse amor. Vocês compreendem isso? Eu quis fazer essa breve introdução para que vocês falem, para que vocês experimentem dar vazão a este amor divino que está passando na gente, que está molhando a gente, que está irrigando a gente, que está expandindo nossa consciência desde domingo passado, logo que a gente preparou nossa água, e que potencializou o dia que a gente tomou na quarta, e que ultra potencializou ontem na hora que eu ancorei a luz e disse que só vai haver luz se houver amor. Mas Mari, eu não sei nem do que falar. Tá, não fale, abra e fala, respira e se entrega profundamente para viver isso, pensando de que a gente está buscando talvez uma transformação que ela já está acontecendo, ou melhor, que ela já aconteceu. É que você está olhando de um ângulo que você não está vendo, você está olhando de um ângulo com óculos ainda, sabe? Querendo, sei lá, ver. Agora, se você afasta e olha de um outro ângulo, você fala, bingo, já aconteceu, já é, já tô, já foi. Depende do ângulo. Por que eu tô insistindo? Porque a gente tem que se fazer sentir profundamente o quão a gente é amado pela vida. Porque se a gente não está enxergando nenhuma micrinho transformação, uma microzinha transformação, a gente não está se sentindo amado pela vida. A gente não está dando devido respeito pelos olhos que a gente abre todo dia de manhã, pelo ar que a gente respira. E a gente definitivamente precisa enxergar isso na profundidade que é, do ângulo que é, para a gente inspirar a nós mesmos expressarmos esse amor nas nossas ações, nas nossas relações e mais, a gente inspirar o outro a também expressar o amor dele na ação, na relação, para a gente construir esse mundo que a gente quer viver mais amoroso. É um desafio falar das nossas próprias transformações, é um desafio a gente ver elas na prática, porque às vezes a gente vê assim, o que você quer como transformar? Eu quero viver melhor, eu quero ter mais dinheiro, eu quero que as águas cheguem o maior número de pessoas, eu quero que uma pessoa venha e arrebanhe a gente, né, e leve a gente para um outro nível. Enfim, tô falando de águas, tô falando de mover, tô falando de Casa das Águas de Micael. E eu não estou vendo isso até então eu tô achando que não tá transformando, não tá acontecendo nada. Tô dando exemplo, tá? E tô achando que tá difícil, tô achando que não tô merecendo tanto. E aí aquilo me consome de ansiedade, eu já entro em emoções, aquilo baixa a minha expectativa, eu já
quero dar um passo para trás. Mas não tá mudando tanto. Não, não é sobre isso. Isso que eu acabei de relatar é onde está todo mundo. Todo mundo querendo coisa, todo mundo vendo lá, todo mundo lá. E a gente, não. A gente está construindo aqui. A gente está vivendo as nossas transformações grandes, médias, pequenas, independe o tamanho, nas 24 horas. Quais possíveis transformações? Aquele julgo que eu não fiz, aquele pensamento que veio e não me consumiu, aquela vontade de agir de alguma forma mais grotesca, brusca, com a própria vida, e eu não fiz. Com aquela ação que eu fiz, que foi me arrumar lindamente e correr 10K. Amor. Com aquela palavra que eu derramei, com aquela palavra que eu silenciei. Transformações. Com aquela expectativa que eu findei, que eu falei, eu não vivo mais de expectativa. Eu vivo de respiro, eu vivo de bênçãos, eu vivo de hoje. Com aquela emoção que eu falei, chega, ansiedade aqui não mora, tristeza aqui não mais, alegria exagerada, aquela coisa esvaída, assim, meia louca, também não mora. Busca insana pela felicidade, aqui também não mora. Não, aqui a felicidade é meu estado natural. E no felicidade não é felicidade é meu estado natural. É da onde eu não saio. Amor. Daí para coisas bem profundas, mudanças profundas. Mudanças mesmo, mudanças de lugar, mudanças de ciclo de amizades, mudanças de não que eu dou, mudanças de afastamento de pessoas próximas, do meu pai, da minha mãe, daqueles que dizem que me amam, e ok, é o que eles podem dar. Mudanças em relação à cura, a entendimento do que é cura, a entendimento do que é doença, a entendimento de como Deus me ama a ponto dele me dar essa doença. E essa doença, com essa doença que eu me curo. E eu não me curo da doença. É com essa doença que eu me curo. É um caminho quase que oposto. E sim, com essa doença eu curo a própria doença. Amor. Natureza do amor. É uma exploração contínua. É uma incorporação do amor. É um convite da gente estar unido em nós, por nós, nos montando, nos remontando, nos refazendo, nos reformulando, nos compreendendo, nos relacionando com este amor. Vamos falar do amor? Ó, Juan tá com a mãozinha erguida. Bora, Juan. Você se incomoda da gente ficar com a live aberta? Não tá aparecendo você, só vai aparecer sua voz. Não, tranquilo, pode Então deixar vai. aberto. Não importa não. Bora. Eu tinha levantado a mão, tô até meio... Acabei perdendo o que eu ia falar, assim, mas que eu fiquei viajando o que você foi dizendo, né?
tal, muito bonito. Então, quando eu tomei as águas lá atrás, né, em 2020, a água do amor foi a que mais teve um impacto em mim. Eu acho que eu comentei com você, né? Não sei se você lembra, mas a minha tia que tá no grupo, ela já cansou de ouvir eu falar isso também, que é que assim, quando eu tomei a água do amor, eu fui tomado por um senso de compaixão muito grande, sabe? E é engraçado que, tipo assim, você fala muito de Jesus, né, e tal, Jesus Cristo, da história dele. Só que naquela época que eu tomei, eu não era, tipo, não acompanhava muito sobre isso, né? E aí, naquela época, eu senti muito conectado com Jesus, sabe? Aí, agora, quando você fala sobre tudo, né, Jesus e tal, faz todo sentido pra mim. E assim, o que eu senti quando eu tomei água do amor naquela época, e que ficou, né, eu ainda sinto, é que eu sou capaz de amar qualquer pessoa, sabe? Isso pra mim tem um impacto muito forte, porque é como se eu até pudesse chamar a água do amor de água do perdão, sabe? Porque você tem, tipo, lembra daquela história que você falou lá da moça que o cara assassinou o filho dela? Algo assim. Aquilo lá, praticamente tudo que você falou naquela live, que foi quando a gente... Ai, não lembro, foi um domingo. E aí, tudo que você falou ali é o que fez sentido pra mim, sabe? Então, assim, eu lembro direitinho do dia que eu tomei água do amor. E aí eu me conectei com essa coisa de Jesus. A energia dele, né? Tudo que ele foi, tudo que ele ainda representa hoje. E eu senti que eu posso amar qualquer pessoa, sabe? Eu poderia ser o cara que matou meu tio. Poderia ser, tipo, a mulher que matou meu cachorro quando era criança, sabe? Poderia ser Hitler, sei lá. Tipo, sendo bem diretão aqui. Então, eu senti que, tipo, se aquela pessoa aparecesse na minha frente, eu seria capaz de amar ela, sabe? E seria capaz de perdoar e tudo isso. Então, eu acho que o que ficou pra mim foi isso que foi o mais impactante durante minha jornada aí com as águas de Mikael. Foi a que mais me pegou e a que mais me fez aprender, sabe? E eu acho que a gente tem que levar isso, porque é libertador, né? Quando a gente consegue perdoar alguém, quando a gente, sabe, tipo, velho, eu sinto assim que passei a ter muito mais compaixão pelas pessoas, sabe? Que eu posso, sei lá, abraçar um mendigo sem sentir nojo, entendeu? Que é uma coisa forte, sabe? Eu acho que Jesus tem muito disso, é muito de Jesus. E por isso que eu me senti muito conectado com ele quando eu tomei. E agora, né, com a que a gente tá tomando de novo e você tá passando esses ensinamentos, tá tudo fazendo muito mais sentido, sabe? Então é isso, é muito lindo e foi o que eu aprendi com a água do amor naquela época. E o que eu tô sentindo agora, né, agora que eu tô tomando de novo, é a mesma coisa, né, como eu disse, ficou, não tem como a gente desamar. fazer um retrocesso, né? Não tem como, exatamente. E agora o que eu tô sentindo é aquilo, tá bem singelinho, sabe? Eu sinto uma alegria genuína, mas eu acho que isso já é por causa de todas as águas. Eu tô sentindo muito isso de alegria genuína, sabe? Tipo, tô fazendo nada, senti alegria. Isso é muito bom também. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. E não, é interessante, né, que eu, provavelmente lá em 2020, assim, eu tinha minhas limitações, sabe? Eu não falava explicitamente de Jesus, assim. Eu até falava pouco de Mikael. Eu falava mais de consciência, de expansão da consciência, desse lugar de consciência. Porque eu não queria
atribuir a algo religioso e tal, né? Então eu queria ser uma coisa mais neutra, vamos dizer assim. Só que de um tempo pra cá, a energia dele, a voz dele e o próprio nome dele, né? Tá muito enfático. Então ele tá muito em luz aqui mesmo. Então assim, precisa ser dito. Porque eu também, óbvio que vim construindo essa linha de raciocínio, esses entendimentos. A nossa mente, ela tá comunicada, né? Quando a gente fala Jesus Cristo, quando a gente fala Deus. Então, não dá para não falar dele. E quando você me traz essa informação, me faz confirmar, né, de que é preciso dizer mais, é preciso usar mais da voz dele, usar o nome dele em si, porque ele está se fazendo muito presente, de fato. Porque realmente, com as águas, principalmente, né? Eu não sei se tem alguma outra ferramenta, mas com as águas ele está se fazendo vivo. Eu não sei se de fato ele vai voltar como homem, como a Bíblia traz, né? Se ela traz, eu acho que é uma verdade. Mas ele está, enquanto não haja essa luz, não haja talvez esse retorno carnal, ele está se fazendo na nossa própria carne, né? Então, o amor dele está se fazendo presente em tempo real. E que bom que você chegou nisso, nesse ponto desse amor sacrificial, porque imagino eu posso amar o cara que tirou a vida do meu tio. Eu posso amar a pessoa que, né, tirou a vida do meu animal quando eu era criança. Eu posso amar o mendigo sem sentir nojo. É desse amor que eu tô falando. E indo um pouco além disso, é as ações que você tem plantado a partir dessa linha de raciocínio, né? E aí dá um resultado que é esse, assim, cara, tá tudo tão genuíno. Eu tô numa alegria, tô numa vibe que não precisa acontecer nada. A gente até falou disso, né? Acho que numa outra intervenção, né? Não precisa acontecer nada, tá tudo indo. Nossa, mas não tá indo nada, assim, nada mudou. Não, mas mudou tudo. Porque eu tô rindo do nada. Eu tô vivendo algo genuíno, eu tô acessando uma alegria genuína que é fluida, assim, é no ar, é no nada mesmo. Nós temos outras 4 águas, e essas são águas minerais, que o meu grande sonho é botar essas águas em todos os lugares, sabe? Água mineral mesmo, não é específico a um programa, água de Micael, faça aqui, né? 20 em 21 dias e tal. São águas minerais. E uma das frequências é a alegria permanente. A primeira frequência é alegria permanente, a segunda é felicidade como um estado natural do ser, a terceira é, se eu não me engano, neutralidade, e a quarta não me recordo agora. Eu acho que é genuíno, é estado genuíno de ser. São 4 frequências feitas numa água mineral. Provavelmente você tá nisso, assim. É isso. É isso. Sabe? Tô me sentindo amado pela vida, eu tô nesse amor. Cada caos que eu passo, cada circunstância que eu passo, eu sou compassivo comigo diante a circunstância e com o outro que me fez aquilo. Porque sempre a chave tem a fechadura. É fato. É aquela coisa, você sempre, por mais errôneo que esteja, você está no lugar certo, vivendo o que tem que ser vivido. Não tem outro esquema. Não é, eu sofri alguma circunstância. Não. Você está naquele lugar para aquilo. Para tirar proveito, tirar aprendizado, tirar compaixão, exercer o amor, seja sacrificial, seja incondicional. Não tem vítima. Tem o que tem.
Mas a gente só consegue qualificar isso se a gente tá num outro ângulo, né? Porque se a gente tá dentro do corpinho ali, assim, né? Você fala, poxa, ai, poxa, por que comigo? Mas você tá de um outro ângulo, você faz, ok. E o ok não é assim, não vou sentir dor, não vou sentir sofrimento, não vou ficar gelado, né? Inerte. Não, vou sentir tudo isso, mas ok. Que bom. O Yara, quer vir? Oi, boa noite. Boa noite. Eu não ia falar nada, né? Eu ia ficar aqui só ouvindo. Aí quando o Juan falou, Juan, lindo, você é muito lindo, viu? Lindo, 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 lindo. Meu Deus do céu. Eu falo isso pra ele também. Nossa, ele é muito lindo, ele parece que ele é de outro planeta. Quando nós começamos a Água da Verdade, eu lembro que foi o dia que a gente bebeu o primeiro gole, a minha casa virou um caos. Minha sogra, a Antonella correndo aqui, e aí eu pedi pro meu marido, falei, amor, olha a Antonella, que eu preciso participar de uma reunião aqui com a Mari. A gente tinha conversado com ele sobre você, e ela veio, tipo, ela nunca, ela, só pra contar pra vocês, né, eu tô com meu marido há 9 anos, ele é filho único, e quando a gente foi casar, a gente trouxe ela pra morar com a gente, sabe? Porque ele é filho único, que a família inteira virou as costas pra ela, enfim, ela não tem marido, não tem ninguém, tem amigo, não tem ninguém. Então ela mora com a gente. E a gente sempre aprendeu a se respeitar, sabe? Tipo assim, eu gosto de mesa posta, eu gosto de mercado arrumado, organizado, ela já não gosta. Eu fui aprendendo a conviver com ela. E aí, esses 9 anos, quando foi, porque não tinha dado, na verdade, do gole, eu lembro do primeiro gole, aí ela sempre me respeitou, aí ela falou um monte de coisa, a gente brigou, eu até desliguei a câmera aqui, ela dizendo que não gostava de mim, que eu tinha tomado o filho dela, que o filho era dela, que ele era único. E eu falei, mas você não pode pensar assim, você desejar a felicidade dele, né? Só que na hora me veio aquela coisa assim de, quanto mais ela falava, mais eu queria falar mais, brigar mais, sabe? Tipo, ficar superior a ela. Aí eu falei, olha, você é uma... Eu falei, você tá atrapalhando, vai cuidar da tua vida, tá vendo que... Eu falei exatamente isso. Quando eu falei, na hora, assim, cara, e nisso a gente ficou verdade, Caminho, bebendo todas as águas, eu aqui, né? Aí eu na minha igreja, atendendo pessoas, tentando ser um ser humano melhor. E aí eu pensando, meu Deus, o meu lar, que era para ser onde eu construí um paraíso, eu tô vivendo um inferno. A gente se topava, apartamento pequeno, topava ela um canto no outro, ela, sabe? E aí eu falava, não, tá errado, meu Deus, vou ter que entrar em oração. Mas ao mesmo tempo que eu entrava em oração, eu dizia assim, mas ela também tem que entender que ele precisa viver a vida dele. Tem que cortar o cordão umbilical. E eu não falava isso pra ele, não falei, sabe? Eu digo assim, você tem que aprender que tem um meu momento, você e a Antonella, você, ela e todo mundo, você e ela. Então eu sempre fiz isso, sabe? Tipo assim, ele sai os 2 juntos, depois sai nós 2 juntos, aí nós 3 juntos, aí nós 4 juntos, tá? Só que eu também não sou bebê de Deus. Eu sei também que eu tenho um garra forte, eu tenho um gênio